E aí, gentes? Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre motonomia. A economia voltada para motos, para o mercado de motos. Pois bem, é um vlog que eu tenho feito pouco a respeito dele porque a economia se mistura muito com a política. E eu não estou afim de dor de cabeça com política. Já me meti em política demais e não estou afim de, sabe, arrumar mais para minha cabeça. Pois muito bem. Essa semana eu consegui reunir algumas informações sobre a Transnordestina, a ferrovia que vai ligar do norte, lá do Porto de Pecém, se não me engano, até Santos, São Paulo, então, e vai se juntar também com as ferrovias lá do sul, até Paranaguá e Rio Grande. E também sobre a ferrovia transoceânica, que vai sair de Santos e de Salvador até os portos de Xangai e do Chile e Peru, né? Essas duas grandes obras que a Transnordestina já está 80 ou 90% pronta. Não dá para ter certeza exata quanto que tá, porque o governo diz uma coisa, o jornal diz outra. Então tá nessa faixa, 80 a 90%. Resumindo, no máximo ano que vem a Transnordestina já está funcionando 100%. E também a rodovia transoceânica, que vai ligar Atlântico ao Pacífico, né? Por via rodoviária. Que é uma que eu estou esperando que esteja terminada quando eu resolver ir para o Atacama. Que faltam 3 anos para eu ir. 3 anos e meio. E eu espero que esteja pronta, porque as obras aqui do lado do Brasil estão praticamente prontas, tá? Só está faltando 2 pontes que ligam ao Paraguai e à Bolívia e os acessos, que essa é a parte menos complicada, tá? Os acessos para essas rodovias, para essas pontes ficarem prontos. Do lado do Brasil está bem adiantado, está praticamente pronto, já está 90% pronto. Do lado do Paraguai, Bolívia e Chile e Peru, aí a coisa fica mais complicada por conta dos Andes, né? Que tanto faz a ferrovia ou a rodovia vai ter que passar pelos Andes e vai ser uma obra complicada pra caramba, principalmente no que diz respeito à ferrovia. Essa vai ser complicada, tá? É uma região que, afora a geografia dela, né, com montanhas de 4.000 metros na média, ainda tem que ali é um encontro de placas tectônicas e você tem constantemente terremotos de 4 ou mais graus Richter, tá? Então é complicado. Como que isso vai ser com relação à ferrovia, principalmente, é o que é mais complicado. Ok, a China está trazendo a tecnologia para isso, para passar os Andes e você ter estabilidade nessas linhas férreas que vão passar por um terreno geológico instável. Sim, ela tem tecnologia para isso, uma vez que ela tem ferrovias de alta velocidade no Himalaia.
nesse ponto, é mais ou menos tranquilo. Mas ainda assim, é uma obra que vai demorar ainda, no mínimo, 5 anos e espero que dentro dos próximos 10 esteja pronto. Aí, a droga da política no meio. Por quê? Os governos de esquerda têm a tendência de ser progressistas. Então, para o pessoal de esquerda, tanto faz como tanto fez se o dinheiro é dos Estados Unidos, da China ou do raio que parta. O que importa é que venha a grana, a obra seja feita e funcione. Se for um governo de direita que aparecer nesses 10 anos, aí ferrou tudo. Tudo aquilo que foi projetado, foi construído, é jogado fora. Porque, infelizmente, os partidos de direita aqui no Brasil são diferentes dos partidos de direita da Europa, que eles são tremendamente nacionalistas e xenofóbicos. Mas olha o principal: nacionalistas. Ou seja, o meu país vem em primeiro lugar. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, que a direita no Brasil ela é colonizada. Os interesses do Brasil vêm em último lugar. E a metrópole que for da vez, como foi a Inglaterra no século XIX, como foi os Estados Unidos no século XX, início do XXI, né? Que estão se debatendo para se manter como sendo uma metrópole, pelo menos aqui nas Américas. Se entrar um governo de direita, ferrou tudo. Tá? E tem que ser um governo progressista de fato. Por quê? Ao longo dessas rodovias e ferrovias, vão aparecer, né, indústrias. Essas indústrias vão precisar de mão de obra qualificada. Essa qualificação faz com que nós tenhamos mais salário. Havendo mais salário, a economia começa a girar. E isso chega no mercado de motos e automóveis. Fazendo com que, no mínimo, novas marcas venham para cá. Ou o que seria o meu sonho de consumo, que é a transferência de tecnologia que está havendo hoje, de marcas chinesas vindo para o Brasil, trabalhando em joint venture com empresas brasileiras, possam levar a indústrias de veículos de 2 ou 4 rodas genuinamente brasileiros. Tá? Esse é o meu sonho de consumo, que nós passemos de comprar a tecnologia dos outros para nós produzirmos a nossa. E nós temos capacidade para isso. Até o golpe na Dilma, nós tínhamos empresas de engenharia expandindo pela América do Sul, pela África e partes da Ásia. O que estava elevando os nossos salários e, logicamente, qualificação de nós brasileiros, de uma maneira geral. Tá? Teve o golpe na Dilma e essas empresas foram simplesmente destruídas. Elas não existem mais. A gente pode discutir que eram corruptas ou que não eram corruptas. Cara, gente, isso aí não adianta a gente discutir, porque esse tipo de corrupção existe
em qualquer lugar no mundo. Não é só aqui. Existe em qualquer lugar no mundo. Tá? E faz parte do negócio. Infelizmente, o ser humano é isso. Então, a gente tem que torcer com muita fé que o próximo governo seja um governo progressista. De centro-esquerda, um pouco mais à esquerda, se possível, até para fazer com que nós possamos, efetivamente, progredir o país, parar de ser o país do futuro para ser o país de hoje. O país que cuida da sua população, o país que educa a sua população e o país que produz não só comida para ser industrializada, mas comida saudável para o mundo e principalmente para nós primeiro. Sair dessa dependência do agro e diversificar na indústria a nossa dependência econômica em relação ao PIB, não em relação a outras nações, outras potências. Eu estou falando do PIB. O PIB tem que ser, no mínimo, 40% indústria. 30 serviço e 30 agro. E não é o que acontece atualmente. A indústria hoje está na faixa de 33%, 30%, alguma coisa assim. Enquanto o agro está na faixa de 50 e poucos por cento e o restante é serviço. A gente tem que fugir dessa história de agro e serviço. O que faz um país ir para frente de fato não é serviço e não é agro, é indústria. Havendo transporte para nós podermos escoar a produção tanto no mercado interno como no mercado externo, a gente vai para frente. Indústrias começam a aparecer, começa a aparecer emprego de qualidade. E quando eu falo emprego de qualidade, não é aquele emprego que vai te pagar 1, 2 salários mínimos. Eu estou falando de emprego de qualidade, de você já entrar ganhando 3, 4 salários mínimos. Que 3, 4 salários mínimos hoje é o que você precisa para ter uma família de 3, 4 pessoas, com boa qualidade de vida, se alimentando bem, estudando bem e se divertindo bem. E o principal, comendo bem. Porque um povo alimentado, ele não precisa de médico. Um povo bem alimentado, você gasta menos com a área de saúde. Não que não seja importante, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que um povo que ele está bem alimentado, um povo que está com a saúde mental boa, porque tem o seu trabalho, tem o espaço para sua diversão, tem o espaço para viver. É um povo saudável. Então você começa a diminuir o investimento em curar doenças de dia a dia e passa a investir em curar, sim, doenças mais complicadas. Um exemplo. Se você se alimenta bem, se a sua família se alimenta bem, você não tem problema de colesterol, você não tem problema de diabetes, você não tem problema de anemia. E isso faz com que você seja um trabalhador melhor, um estudante melhor, e você não vai precisar muito ir a posto de saúde, você não vai precisar muito de médico. É só a manutenção disso e você tá legal e
a tua produtividade está lá em cima. Veja só o que eu estou falando. De salário melhor, leva a saúde melhor, que leva a produtividade melhor. E é tudo um círculo virtuoso. A partir do momento em que a tua população passa a ter uma qualidade de vida geral melhor, você gasta menos com essa população e pode gastar naquilo que interessa para ela, que é uma educação ainda melhor, um sistema de saúde ainda melhor, que vai atender não as coisinhas pequenas, mas aquilo que é grave, que vai te dar a agilidade, por exemplo, para atuar em uma pandemia como foi a Covid-19, por exemplo. Tudo isso, quando você pega, junta, você tem uma população é aquela população que trabalhando numa escala decente, né? Não essa escravista que a gente tem de 6 por 1, mas num treco decente, nem que seja 5 por 2, né? Você tem até o tempo de fazer um exercício. E voltando aqui de novo. Qualidade de vida melhor, salário melhor, mais produtividade, que vai gerar mais salário, que vai fazer com que essa pessoa esteja mais saudável, gastando menos na farmácia e gastando mais no supermercado, que é o que interessa de fato, e que vai fazer com que, na soma de tudo isso, o país evolua. Não é fazer que nem a Argentina, que está colocando como lei trabalho análogo ao escravo. Estão fugindo de lá e vindo para cá. E não somente para cá, para qualquer outro país que lhes dê uma qualidade de vida melhor. Você quer isso para você? Você quer isso para o seu filho? E eu acredito que não. Eu não quero. E eu quero sim, como sempre falo para vocês, que esse país seja aquilo que ele tem o potencial de ser e que nunca foi realizado porque nós tivemos governos durante 500 anos de direito. E como eu sempre falo para vocês, dizer que você é brasileiro, cara, não é uma coisa muito legal, não. Que na época do Brasil, colônia brasileira era quem vinha para vir explorar esse país. Não para construir nada, era para explorar e levar embora. E esse tipo de mentalidade ainda tem em uma parcela grande das elites, empresariais principalmente, que não vem para construir nada, vem para explorar. E se acha europeu, sendo que são creoles. Tem essa ilusão? Tem. Quando chegar lá, tratado que nem barato. Enquanto tem dinheiro para comprar, até que tratam bem. Mas, ó, você vem, gasta aqui e vai embora, tá? Não fica aqui, não. É exatamente assim que a coisa funciona lá fora. Então, a gente tem que aproveitar, sim, essa oportunidade que está aparecendo, que vai fazer com que a nossa economia gire, que apareça novas indústrias. Essas indústrias vão fazer com que
outras indústrias apareçam, outros serviços apareçam, e isso vai ser uma roda virtuosa. E é isso que eu quero para esse país. Eu acho que todo mundo quer isso, né? Mas, volto a dizer, se nós votarmos em governos de direita por conta de idiotice religiosa, que o Estado é laico, você pode ter a religião que você quiser, é sua, divirta-se. Mas isso não quer dizer que ninguém tenha que impor a sua moralidade e o seu pensamento religioso para o resto da sociedade. Use para você. Todos nós somos livres. Seja para ser da religião que for. Você segue a ética dessa religião, vai fundo, cara. Não tenho nada contra. Mas não tente impor isso para o resto. E a direita brasileira está se apoiando muito em religião. E isso não é bom. Não é bom porque isso também influi na economia. Influi em como que essa roda virtuosa pode ir. Influi negativamente. Veja o período do governo Temer, Collor, Fernando Henrique e Bolsonaro. Foram os piores governos que tivemos aqui. E olha que os governos militares não foram nenhuma Brastemp também, tá? Em termos de economia, também não foram. Mas ainda conseguiram ser melhores do que esses que eu falei. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Vamos colocar a nossa roda virtuosa para rodar. Porque, meu amigo, dinheiro, isso é uma coisa que eu falo para os meus filhos desde que eles nasceram. Dinheiro não tem cor, dinheiro não tem sexo, dinheiro não tem orientação sexual, dinheiro não tem religião, dinheiro não... Bom, até compra, mas não tem partido político. Dinheiro é dinheiro. E se você gosta de dinheiro e quer tê-lo honestamente, não vote num governo de direita. Vote num de esquerda. Não vai ser fácil, não vai ser amanhã, vai ser daqui a alguns anos, mas se não tiver continuidade, e quando entra um governo de direita é para destruir tudo aquilo que foi feito antes, a gente nunca vai chegar a lado nenhum. O Brasil tem uma república de 200 anos. Quando você compara os 80 anos da Revolução Chinesa com 80 anos de Brasil e vê aonde está a China hoje e onde nós estamos, é de dar vergonha. É de dar vergonha. Com todos os defeitos que eles têm, que não são poucos, e também não são perfeitos, nenhum governo é. Socialmente estão melhores do que nós. Isso me dá vergonha alheia. No período em que eles fizeram todo esse desenvolvimento social e tecnológico, nós só andamos para trás. Pensem bem. Se você quer esse país realmente um ciclo virtuoso de crescimento, de melhor salário, de melhor saúde, de melhor educação, de melhor em tudo, não vote em um governo de direita, não importa o partido.
seja de direita ou de esquerda, não importa o partido. Não se deixe enganar por coisas que você sabe que é mentira. E a direita mente. Mente e não é pouco. A esquerda não consegue entregar tudo aquilo que promete? Não. Porque nós temos muita gente jogando contra. Mas eles tentam. E trazem alguma coisa. Melhor do que só entregarem destruição. E o pouco que a gente tem de direitos e de melhoria na qualidade de vida vieram de governos de esquerda. Gente, eu comecei falando de rodovia, de ferrovia, e fui falando de política, saúde, educação, mas tudo isso está correlacionado. A política, infelizmente, ela influi em cada aspecto da tua vida e também da economia. Hoje nós temos uma parceria muito grande com a China, com a Rússia e com a Índia, que também é outra que me dá vergonha alheia, porque a Índia é a mesma coisa, tá? Há 50, 80 anos atrás não era absolutamente nada. E hoje veja o que é. Ainda tem seus defeitos, com certeza. Muitos. Mas conseguiu ter uma grande evolução social, econômica e tecnológica. E nós ficamos marcando passo quando não andamos para trás. Então, eu penso que está na hora da gente começar realmente a prestar atenção em quem que a gente vota, em quem que a gente coloca no governo. Porque se a gente colocar um cara de direita, a transoceânica não vai sair. Se a gente colocar um de direita, essa ferrovia transcontinental, que vai do Pacífico ao Atlântico, não vai sair. Que não interessa para eles. Mas interessa para nós, povo. Que, como eu disse para vocês, e volto a repetir, nós vamos nos beneficiar disso pela atração de indústria. E nós temos que atrair indústria. Vamos fugir do agro, vamos fugir dos serviços e vamos para a indústria. Bens. É o que realmente segura uma economia saudável e que pode dar ao país um povo saudável. E aí a gente vai ter um pequeno problema na Previdência Social. Mas isso é mais para daqui a 30, 40, 50 anos. Então, vamos começar hoje a fazer com que a gente tenha um probleminha na Previdência Social lá para frente. Melhorando a nossa qualidade de vida e a nossa expectativa de vida que é decorrente disso. Você está vendo como uma ferrovia e uma rodovia pode mudar tudo num país? E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Que a gente tem que manter esse ritmo. Se não tivesse tido aquele golpe na Dilma, essa rodovia e essa ferrovia já poderia estar pronta. E a gente já estava no círculo virtuoso de que eu estou falando. Novembro está aí. Vai ter um novo presidente. Mas a gente não precisa de um novo presidente somente. A gente precisa de um novo Congresso. E a gente precisa que esse Congresso seja mais progressista. Que ele seja um pouquinho mais à esquerda.
Então, quando vocês forem votar, não pensa no amiguinho, não, pensa no que aquele cara realmente fez ou deixou de fazer no tempo em que ele esteve lá no Congresso. E se é um cara novo que nunca teve, será que ele realmente tem a ideia que ele está falando ou é só para me agradar e quando chegar lá me ferra? Também tem muito isso. Então, procurem muita informação a respeito de em quem vocês vão votar. A internet está aí para isso. Se serve para você estar vendo bundinha balançando no TikTok, serve também para você tirar pelo menos uns 5 minutos da tua vida e ver se aquele cara que você está votando é realmente alguém que mereça o seu voto. Isso vale para qualquer coisa, de presidente a vereador, até para síndico de prédio, que olha, é uma coisa que eu fujo como o diabo foge da cruz. Gente, acho que era isso aí, essa mensagem que eu queria passar para vocês. Essas ferrovias, essa rodovia, elas são vetores de desenvolvimento muito fortes, que vai levar tanto o mundo de 2 como de 4 rodas a um patamar novo aqui no Brasil, e que isso vai beneficiar a nós, porque quanto mais concorrência, menor o preço. E a gente já tem um mercado muito grande. Por incrível que pareça, nós temos. E se a gente tiver um salário melhor, uma distribuição de renda melhor, esse mercado vai se desenvolver mais ainda e a gente vai ter mais concorrência com produtos melhores e mais baratos. Gente, por hoje é isso aí. Deixem seus comentários, deixe sua inscrição, deixe o seu like e, principalmente, pensem muito a respeito do que eu conversei com vocês, porque isso vai fazer diferença para você. Não vai aparecer essa diferença nem hoje nem amanhã, nem no dia seguinte que a gente terminar a votação. Mas ao longo dos anos, dos meses, dos anos, vai aparecer. E você vai lembrar disso que eu estou falando para vocês. Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.